Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Estamos aqui com o Márcio. Vou pedir para ele se apresentar e contar um pouco da experiência profissional dele aí, para o pessoal estar conhecendo ele. E depois a gente vai entrar um pouquinho na questão de processo aí. Bom, obrigado aí pela oportunidade de estar me apresentando aqui no teu podcast e falando um pouquinho de mim, né? Eu comecei na indústria têxtil muito cedo, comecei com 14 anos na indústria têxtil e fiquei durante os últimos 40 anos, posso falar, né? Ligado à indústria têxtil, aonde a gente passou por todas as áreas, né? Comecei primeiramente no laboratório, produção, técnico, fiz o técnico no Rio, né? Senai CETICT, né? Que todo mundo conhece, né? É uma pena que hoje nós não temos mais cursos técnicos desse nível aqui não só na região, mas também no Brasil, né? Temos agora o Senai CETICT hoje está virado muito para indústria da moda e também para a área de faculdade têxtil, né? E bom, é mais ou menos isso que eu tenho aí de experiência, né? 40 anos passando por todas as áreas de preparação, acabamento, tinturaria, estamparia e vamos ver o que a gente pode estar Conseguiu pegar ajudando aqui. o processo todo, né? Conseguimos pegar Então, bastante. hoje nós vamos aqui falar um pouco do processo de tingimento do felpudo. Muitos conhecem como felpudo, muitos conhecem como felpa. É a tradicional toalha de banho, que a maioria conhece, né? Então, eu Isso. queria que tu comentasse um pouco com a gente aqui, um pouco do fluxograma de como é que é feito esse processo aí. Aham. Bom, uma toalha sempre é bem-vinda, né? Sim, Principalmente logo depois de um banho, né? com certeza. Então tá, a minha experiência com o felpudo, na verdade, é muito grande, né? Porque sempre trabalhei nessa área de tecido plano, né? E o que a gente determinava nesse fluxo? A preparação, que ela pode ser feita de duas formas, né? Pode ser feita uma preparação por esgotamento ou por repouso a frio, ou seja, ainda além do repouso a frio, nós podemos também fazer o processo por pad steam, né? Que seria o alvejamento com vaporização posterior. Logo após esse processo, no caso do pad steam, nós temos já o tecido vai entrar cru, né? Eu falo cru, né? Mas o natural, né? Natural. Então, o natural vai receber o banho de alvejamento, né? Soda, peróxido, detergente, sequestrante de ferro, cálcio, magnésio, tudo que vai num esgotamento, por exemplo, nós também temos no pad steam. Fica lá, dependendo do tamanho do pad steam, entre 10 a 15 minutos, né? Vaporizando, e depois sai lavando. E aí você consegue ou o branco ou o PT, que é pronto para tingir. No caso do processo de repouso a frio, nós também vamos fazer a impregnação com os mesmos produtos, né? Só que em concentrações um pouco maiores, justamente porque não temos a ação do calor ou do vapor, né? Sim. Ele vai ficar frio. Se faz a impregnação, se enrola na saída e se deixa em repouso durante 12 horas a 24 horas aproximadamente. Aí vai depender muito do grau de branco que você quer atingir, né? Ou o grau de PT que você quer atingir. Passando por esse processo de repouso, você leva o felpudo para a lavação normal, tira com pH lá entre 5 e 6, mais ou menos, né? De 5 até 7. E ele está pronto para tingir ou pronto para o acabamento. Esses processos são os processos de preparação do felpudo, né? Existe o processo de esgotamento ainda que pode ser feito, mas normalmente quando se faz o processo de preparação por esgotamento, já se faz a continuação, ou seja, se prepara o tecido, já se faz o tinto e muitas vezes até mesmo se faz o acabamento dentro do equipamento. Então, isso para quê? Para que a gente tenha melhor homogeneização do amaciante final, entende? Sim. Porque quando a gente leva para uma rama, pode-se fazer sobre úmido.
Mas como o felpudo ele tem uma gramatura maior, Sim. o que que acontece? Você pode ter altos e baixos na questão do acabamento se você fizer sobre úmido, A questão do arraste. do arrasto. Vamos levar para uma rama e fazer a secagem. Você vai ter duas passagens de rama. Você perde tempo, perde produtividade, né? Sim. Então, o ideal é você já fazer esse acabamento por esgotamento. Uhum. Então, no caso do processo, tanto do pad steam, voltando para a preparação, tanto do processo pad steam, quanto do processo de repouso a frio para o PT, nós temos dois caminhos após esses processos de preparação. Uhum. Podemos estar levando o produto para a tinturaria por esgotamento ou ainda levando o mesmo produto para o tingimento por repouso a frio. A gente sempre fez, nas minhas experiências, a gente começou tingindo o felpudo inclusive em giga. Então, no passado, quando não se tinha toda a técnica de repouso a frio em fular, não tinha nenhum equipamento apropriado, né? A gente também fazia o felpudo em tingimento em giga aberto por esgotamento. Só que, claro, né, fazer cargas em giga, você tem cargas lá de 300 metros, 400 metros. Imagina fazer um lote grande com várias cargas. Você sempre vai ter uma leve diferença de tonalidade. Sempre não dá aquela boa reprodutibilidade que a gente espera hoje, né? O jigger é um processo complicado. Sim. Funciona muito bem. Trabalhamos anos com esse processo. Funciona muito bem. Mas sempre a reprodutibilidade é o problema, É o que de pega. carga para carga. Sim. Então, tendo assim, podemos também fazer o tingimento por repouso a frio. O tingimento por repouso a frio nada mais é do que impregnar o felpudo num fular com o corante dissolvido com silicato e soda. Hoje a base, no passado se usava só barrilha. Sim. Mas foi se aprimorando, porque a barrilha também ficou mais cara, foi se aprimorando o processo e começou a se chegar no silicato e soda. Então você faz a impregnação, retira o excesso no fular, para um picape aí em torno de 80%, 90%, e faz um enrolamento na saída do fular. E depois que fez aquela impregnação, você leva ele e deixa em repouso durante 24 horas. A gente fala em repouso, mas ele fica constantemente Ele fica girando. Ele precisa ficar girando. Para ter igualização. Para ter igualização. Porque como o felpudo arrasta muito banho, apesar do picape ficar ali em torno de 80%, justo, 90%, né? É necessário manter ele girando para que o banho não escorra. Tá? Senão metade do rolo vai estar mais intenso do que a parte de cima. Isso. E um outro detalhe é que você precisa manter ele fechado. Então, fez lá o tingimento, no final do tingimento você enrola ele num plástico. Encapa ele, para que ele fique fechado. E um grande detalhe no repouso a frio é temperatura. Você precisa deixar esse rolo em um determinado local que você... Uma sala controlada. Não precisa ser uma sala muito controlada, entende? Só que assim, ele precisa estar num local aonde você não tenha diferenças de temperatura muito grande. Por exemplo, tem oscilações muito o verão, grossas. o que acontece? O verão você tem um dia muito quente e refrigera à noite, né? No inverno, você tem temperaturas muito baixas à noite, aonde a reação do corante, quando você tem temperaturas mais baixas nesse processo de repouso a frio, é determinante para o resultado da cor. Principalmente quem não gosta de turquesa, né? Todo mundo acha que todo mundo gosta. Turquesa, Royal. Então essas são cores que são muito sensíveis, principalmente o turquesa. Nós fazíamos um teste para determinar a cor e determinar o tempo de repouso colocando turquesa dentro da geladeira. Então a gente verificava lá que o turquesa precisava de muito mais do que 24 horas, que é o normal, né, do repouso a frio, para realmente render todo o corante aplicado. Ele esgotar ele totalmente. Então, às vezes, você em temperaturas mais baixas precisava de 48 horas, dependendo da intensidade da cor.
Então, esses são os processos ligados ao felpudo, Sim. relacionados ao esgotamento, né? Uhum. E claro, depois, como eu comentei que nós fazíamos o esgotamento no Giga, futuramente, no futuro, ou seja, esse processo foi se aprimorando, né? Sim. E aí vieram as máquinas Flowda Uhum. para atingir por esgotamento felpudo, que no Sim. passado eram mais complicadas, né? Porque eram Uhum. mais destinadas máquinas para malha, Sim. justamente por causa da abertura do flow. Do flow, né? Isso, você precisa ter uma abertura maior Às para o vezes felpudo. depende a gramatura do artigo. As máquinas que estão vindo hoje já tem um pouco mais de dificuldade de ter uma igualização, né? E Isso. para o felpudo, provavelmente essas máquinas são tudo meio que adaptada com um flow Ela precisa, mais. na verdade, ter um flow maior, tá? Uma Uhum. abertura Sim. maior, né? Do que as malhas, né? Aham. Mesmo uma malha cotton pesada, ela ainda não tem o diâmetro de um felpudo, Sim. entende? Então, essa é a diferença de um Uhum. equipamento de esgotamento para o felpudo e de um Esgotamento equipamento para para malha, meia por malha. exemplo. Malha. Isso. E depois de toda a parte do felpudo tinto, Uhum. nós temos ainda o acabamento. Aham. O acabamento, ele pode ser feito de duas formas. Uma para dar volume Uhum. principalmente, né, não uma das situações, mas o que se requer num felpudo é volume. É. Volume, toque, né, e hidrofilidade. Eu sempre brinco, né, com o pessoal que reclamava da hidrofilidade das toalhas quando a gente tinha algum tipo de reclamação, né? Eu Aham. falava assim, a toalha sai daqui com uma hidrofilidade excelente. Mas quando a dona de casa lava a Aham. toalha, o que que ela faz? Ela lava e para deixar ela macia novamente, coloca bastante amaciante. E Maciante. normalmente as medidas de amaciante que o fornecedor de amaciante coloca lá nunca são cumpridas, né? Ou Nunca. seja, sempre é colocado num Um golinho a golinho, um mais. golinho a mais, né? Então, o que que acontece? Esse felpudo, ele precisa sempre ter hidrofilidade. Uhum. Isso é a maior preocupação que a gente tinha, que era justamente o toque e a hidrofilidade. Aham. Para que a pessoa não chegasse em casa, pegasse aquele felpudo e a hora de se enxugar, você, em vez de De secar. retirar, em vez de secar a água do seu corpo, você apenas espalhava. Sim. Existem dois processos que a gente utilizava para dar principalmente volume ao Uhum. felpudo. Um era um rotor, né, que ele era acoplado a uma rama e nada mais era do que tipo umas escovas, mas não com cerdas, né, Uhum. para que ele realmente desse um impacto no felpudo e aquela flor do felpudo que tem, que Uhum. a gente Aquele chama de anelzinho, flor, né? aquele anel, a gente chama de flor, ele conseguisse abrir. Porque quando ele passa no fular, Uhum. ele acaba achatando por causa da pressão, você Sim. precisa tirar o excesso. Então ele achata. E nesse equipamento de rotor, ele sofria um impacto para que essa flor novamente voltasse. Uhum. E com o tempo, com o passar do tempo, foi se adquirindo tumbler, né? Uhum. Um tumbler que faz o mesmo efeito desse rotor, mas com muito mais eficiência. Porque o felpudo dentro de um tumbler, ele fica durante um período muito grande. Uhum. Ele entra úmido, recebe vários impactos em determinadas caixas, né? Aí vai Uhum. depender do tamanho do Do equipamento que equipamento. cada fornecedor fornece ou que cada Empresa cliente vai adquire, querer, né? a empresa vai querer. E aí você tem uma, duas ou três caixas e com isso você consegue, além de fazer a secagem do felpudo, Uhum. você consegue criar um volume muito maior do que esse rotor que eu comentei anteriormente. Sim. Então esses é o fluxo do Uhum. processo do felpudo em si, tá? Aham. Então a gente tem lá a preparação, o tingimento e o E o acabamento final. acabamento. Isso. Aí temos o resultado, né? Aí temos o resultado. Agora sim, ó. é, Pensando em inovação de processo, questão de sustentabilidade, hoje a gente tem bastante coisa no mercado, mas uma coisa que chamou atenção é esse felpudo feito com processo sem sal. Sim. A gente, tipo, eu já vi vários diminuindo sal a 50%,
70%, 30%, Uhum. mas sem sal, para nós aqui, é uma novidade. Eu queria que tu compartilhasse um pouco aí com o pessoal sobre essa tecnologia aí. Esse foi um desenvolvimento feito por mim em parceria com uma empresa. E o que acontece? Qual o grande problema da sustentabilidade em si, né? Uhum, Toda empresa hoje, a indústria têxtil, não só no Brasil, mas mundialmente, ela é uma indústria bastante poluidora, uhum, né? Apesar de todos os trabalhos que têm se feito com estações de tratamento para maior limpeza e tudo mais, existe um determinado produto que fica e que dificilmente é retirado, que é justamente o sal. uhum, Se for fazer uma análise do efluente, a gente vai ter lá sólidos dissolvidos. Esse sólidos dissolvido em grande parte, o sal que se coloca na tinturaria. O sal é necessário? Hoje a tinturaria praticamente não trabalha sem sal. Você precisa ter substantividade para que o corante monte na fibra, uhum, para posteriormente fazer todo o processo de fixação, igualização e tudo mais. Nós viemos trabalhando nisso durante muito tempo, em função desse problema de sólidos dissolvidos dentro do efluente. Nós tínhamos um problema na empresa que trabalhava, justamente com relação a isso. Porque nós entregávamos para o rio, né, da cidade onde a gente trabalhava, uma quantidade de sólido dissolvido muito alta. E nós queríamos reduzir essa quantidade de sólidos dissolvidos. uhum, Então, desde 2008, 2009 aproximadamente, a gente começou a trabalhar nesse foco de diminuir esses sólidos dissolvidos dentro do efluente, ou seja, a carga que se uhum, despejava dentro do rio. E a gente começou a fazer vários trabalhos com empresas tipo Dow, Clariant, Ciba na época, uhum, Huntsman depois e assim por diante. Mas a gente nunca teve um resultado interessante que nos trouxesse assim, não, conseguimos fazer uma redução que uhum, agora é ideal para nós entregarmos essa água ao rio. E começamos a fazer trabalhos internos, tentando buscar alguma coisa diferente para que conseguisse atingir esse resultado. uhum, Conseguimos lá em 2016 uma fórmula que nós criamos dentro da empresa para fazer um tingimento sem sal. Foi uma experiência que eu sempre falo, né? As pessoas às vezes não acreditam, né? Mas não foi algo focado diretamente, mas foi uma descoberta, sim, né? Então, normalmente surgem essas descobertas, né? E a gente fez os primeiros testes, conseguiu melhorar bastante uhum, a situação do tingimento, mas ainda tinha aquela partezinha de sal que era necessário adicionar. E a gente, com o tempo, a gente foi melhorando esse produto internamente, tá? uhum, Internamente. E conseguimos chegar a um resultado aonde nós conseguimos, para o felpudo, eliminar 100% do sal na tinturaria, né? Nós reduzimos, na época, algo em torno, assim, não tenho números exatos hoje, que eu não me lembro exatamente, mas algo em torno de 4.000 a 5.000 ppm de sólidos dissolvidos no efluentes para 800, a 700. diferença, A diferença foi gigante. Digamos assim, por que não reduzimos totalmente? Porque em cores muito claras, onde a gente usava lá 10 até 20 gramas por litro de sal, aham, o custo não compensava. uhum, Então, as cores claras, muito claras, a gente continuou trabalhando com sal, sim, né? Mesmo porque nós conseguimos reduzir a quantidade é que praticamente aí 4, 5 vezes né? Do que aí nós queríamos. a massa maior é em cores escuras, né? Onde Cor bota escura. 90 grama-litro, 80, Isso então, mesmo. Então, nós trabalhávamos assim em torno de 80% da produção, todo com esse processo sem sal, uhum, né? Questão de reprodutibilidade do processo, excelente, sem problema. uhum, Questão de solidez da lavagem, excelente, não muda nada. Questão de solidez à luz, não muda nada.
Esse produto realmente ele faz a função exata do sal. O sal. E não há necessidade de se trabalhar no felpudo com o que você comentou ali de 70%, 30% da quantidade de sal. Né? Eu realmente, no felpudo, eu trabalhava sem sal. Isso nos trouxe uma vantagem muito grande para o efluente, que não foi só a questão dos sólidos dissolvidos, mas isso diminuiu o DQO, diminuiu o DBO, né? E, consequentemente, melhorou até a questão do filtro prensa. Nós tínhamos muito problema no filtro prensa, que o lodo acabava entupindo os feltros que tem no filtro prensa, né? Com muito mais rapidez do que agora normal. Com esse processo sem sal. Porque o sal, querendo ou não querendo, é um sólido, acaba se depositando em determinado momento e acabava dificultando a filtração. Legal, bem massa. Também a gente fala da questão do toque também, acredito que melhora bastante também, né? Sim. Por causa do atrito, porque o sal nada mais é do que um pó. Isso. E esse pó vai estar lixando a fibra. E no caso, a questão de tingir sem sal, a gente não tem esse atrito, né? Internamente na máquina. Algumas vantagens que a gente percebeu assim. O que hoje dificulta a igualização dentro de uma tinturaria? A igualização muitas vezes é prejudicada pela má distribuição do sal dentro do banho de tingimento, né? Então, você tem lá grandes quantidades de sal, por exemplo, para ser adicionadas numa cor escura. 300, 400, 500 quilos numa máquina de 1.000 quilos aproximadamente. Sim. E você tem o operador colocando esse sal, muitas vezes a maioria das malharias não tem uma cozinha específica para sal. Para sal, salmoura, né? Isso, que já vai diluído. Que já vai diluído. E então fica na dependência do funcionário estar colocando lá o sal. Muitas vezes muito rapidamente. Né? Outra melhoria nesse processo é a questão ergonômica. Sim, né? Você não tem a questão ergonômica, onde o funcionário precisa colocar lá a quantidade de sal necessária. Ajuste de sal que precisa ser feito no processo, que é a densidade. Você elimina processo. Essa etapa também. Então, só nesse período aqui, a gente conta aí que vai se ganhar aí em torno de uns 20 minutos. E esse produto vai, vamos para quem tem cozinha automatizada, ele é fluido? Sim, é um produto líquido, pode ser utilizado em cozinhas automatizadas, pode ser adicionado manualmente, sem problema nenhum. E a quantidade que se coloca é infinitamente menor do que o sal. Digamos aí, a gente está pensando em colocar numa cor preta, algo onde a gente usa de 70 a 90 gramas por litro de sal, nós estamos falando em botar 1% sobre o peso material do produto. Sim, então a diferença é muito grande. Para o operador que está lá no lado da máquina, agradece essa tecnologia. Agradece. Todos os operadores acabam agradecendo justamente por causa da questão ergonômica. Né? Sim. Temos um pequeno fator que interfere, que esse processo, no momento, ele vai muito bem, mas com barrilha somente. Não com álcalis fortes, tipo álcali líquido ou até mesmo o processo só da barrilha. Então, a parte da fixação final é necessária fazer com barrilha e não com os álcalis líquidos que tem no mercado. Convencionais, né? Ou então com o processo só da barrilha, que também muita gente utiliza. Massa. Então, esse é um processo que é seguro. A gente agora está também levando isso para as malharias, para poder estar trabalhando nas malharias, desenvolver um processo que esteja seguro também para as malharias, porque as malharias também sofrem com a questão referente ao sal. Eu creio que nessa parte, a questão do toque que você se refere, a questão da desfibrilação da malha, ela acaba ajudando muito nesse caso, porque você tem muito menos atrito dentro do banho de tingimento. Com certeza. Eu acho que é isso aí.
podemos conhecer um pouquinho do Márcio, um pouco da história dele, o que ele trouxe pra gente aqui e essa inovação que vem de encontro aí com A questão da sustentabilidade aí que tem muita gente procurando, na verdade, né? Então, eu sinceramente acho que é um processo que é necessário se dedicar um pouquinho em cima. E vai ser o futuro das tinturarias. Mais cedo ou mais tarde, com tantas restrições que nós estamos tendo aí no mercado, mais cedo ou mais tarde, essa restrição referente ao sal, aos álcalis, vai ter que se buscar alternativa. Né? Todo o processo vai ter que ser alternativo. Isso, vão ter que se buscar alternativas para aumentar essa sustentabilidade aí, na verdade. Acho que é isso aí, então. Obrigado, Márcio, por ter participado do podcast. Espero novamente aí, mais para frente, a gente tá trazendo mais novidades aí. E já só tenho te agradecer aí pela oportunidade. A gente falou aqui muito rapidamente do processo do felpudo, mas é uma pequena descrição sobre o processo todo, né? E se tiver alguma dúvida, se até o pessoal tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode entrar em contato aí, que a gente tá repassando o contato aí. A gente fica à disposição aí de quem tiver a fim de conhecer até um pouco esse processo, esse processo sem sal aí, principalmente, né? Que é o que a gente está oferecendo agora no mercado, né? Nessa nova atividade que eu tô agora, que é de representação também. Show de bola. Ok? Isso aí.